Boa noite. Por favor, escreva aí, ó, um boa noite. Para mim é boa noite. Aliás, para mim é bom dia, porque agora são 0h19. Então, já estou no dia 9. Bom dia, minha querida, tudo bem? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia para nós aqui da Europa, boa noite para vocês no Brasil. E assim a vida vai. Exatamente, Denise. Tu tá colocando aí, tu tá imaginando teu bebê, não é? Oi, mulher das madrugadas. Exatamente. Parece que já é minha marca, né? Maria Sônia, obrigado. Shei, gratidão, minha querida. Saudade de ti. Para você também é bom dia, né? A Cris. Boa noite para você. A Kátia, seja bem-vinda. E hoje o nosso tema é possível identificar a dor do meu cliente pelo traço de personalidade? Olha que tema assim bem interessante para esse mundo terapeuta. Então seja bem-vindo ao nosso mundo. Essa é a semana do terapeuta valorizado. Com mais um tema. O primeiro tema foi o quê? Lembre? O não pertencimento. Começamos no domingo. A segunda foi bioenergia. O que é bioenergia? O que é energia vital? Como aplicar o conhecimento da bioenergética nos seus atendimentos? Foi o segundo tema. Ontem foi um tema muito maravilhoso, que foi o que? Reflexão sobre um corpo invadido. Depois que eu subir para o YouTube, eu vou disponibilizar essa live, que eu acho que eu não estou conseguindo colocar pelo tempo. E hoje nós temos o quê? É possível identificar a dor do meu cliente pelo traço de personalidade? Primeiro a gente tem que saber o que é traço de personalidade. Vocês vão aqui comunicando, mandam coraçãozinho, beijinhos, vão fazendo perguntas, vão interagindo aqui comigo para que a nossa noite para vocês e meu dia inicie com muito amor e muito entusiasmo, tá? Então hoje aqui foi um dia maravilhoso, de sol, muito sol, isso é bom. Então meu ânimo, minha disposição foi bem melhor e está sendo bem melhor. Então sejam bem-vindos para mais um dia dessa jornada, dessa semana do terapeuta valorizado. E o que é ser terapeuta? Terapeuta é aquele que acolhe, terapeuta é aquele que escuta. Não dá para acolher alguém sem escutar. Então, traço de personalidade, o que é isso? É um conjunto dinâmico constituído por forças internas opostas em conflitos, tendo que a sexualidade um papel crucial. Cleinha, você gosta de trazer energia sexual sempre em seu contexto, não é? Sim. Quando eu falo que personalidade é uma força interna, é uma força psíquica, e que essa força psíquica, o nosso cérebro, funciona com resposta. Em si é estímulo, resposta. Esse estímulo pode ser doloroso ou não, pode ser um estímulo feliz, mas o teu cérebro sempre vai reagir a um estímulo, seja ele negativo, seja ele positivo. Então é essa força que define a tua personalidade. Então essa força psíquica, essa força interna, opostas, estímulo, resposta, prazer, desprazer, coragem,
medo. Então, é assim que a nossa energia psíquica funciona, segundo Freud, né? Então, esse traço de personalidade é essa força interna que nós temos. E que o Freud, ele vai definir assim, considerando as fases vitais do indivíduo, do desenvolvimento do indivíduo. E ele considera 3 fases importantes. A fase oral vai incluir 2 traços de personalidade, o traço da esquizoidia e o traço da oralidade, certo? A fase anal vai incluir 2 traços também de personalidade, que é o traço da psicopatia e o traço do masoquismo. E a fase genital, que é o início do quê? Da sexualidade. Por isso aí, ó, que tendo papel, a sexualidade um papel. É quando a criança começa a ter consciência de que seus órgãos genitais não servem apenas para as necessidades fisiológicas, ou seja, cocô e xixi. Os órgãos genitais também geram prazer. Então, é a fase genital que inclui o 5º traço, que é a rigidez. Lembrando que em outro momento, nas lives aqui do feed, do meu Instagram, tem falando sobre os traços de personalidade. São 5. Esses 5 traços compõem a tua força interna. E essa força interna sua, aqui, ó, essa força interna, ela é o quê? Ela é revelada por esses 5 traços: esquizoidia, oralidade, psicopatia, masoquismo e rigidez. Entendam isso aqui, esses 5 como traços de personalidade, não a doença, tá? Não há patologia. Tá? Então, boa noite, né? Jaimara, boa noite, seja bem-vindo. Nesse 4º dia da semana do terapeuta valorizado. Então, personalidade é isso. A personalidade, ela significa uma característica, uma particularidade do indivíduo, uma qualidade, um atributo que aqui abrange o quê? Abrange as tuas preferências, os teus gostos, os teus medos. Olha que incrível! Os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. Então, isso faz parte da sua personalidade. E conhecer ela é importante para quê? Para autoconhecimento, para saber quem eu sou, como é que eu reajo perante certas situações e por quê. O meu corpo revela a minha mente através dos traços de personalidade. Lembra que eu falei isso nas lives anteriores? Que o corpo revela a mente. Então, o meu corpo expressa, revela os traços da minha personalidade. Então, Cleinha, me fala aí como é uma pessoa que tem um traço que é assinalado principalmente pelo traço da esquizoidia. Aí eu vou falar para você, é uma pessoa de um rosto comprido, dos ossos salientes no rosto, né? Que apresenta assim as articulações salientes. Então, essa pessoa, ela é marcada pelo traço da esquizoidia. A pessoa marcada principalmente, gente, lembre que nós temos os 5 traços. Só que aqui o rosto da Cleinha, você vai ver que é um rosto mais oval, com as maçãs grandinhas. Então, é marcado principalmente pelo quê? Pelo traço da oralidade. A pessoa marcada pelo traço da psicopatia, ela vai ter um rostinho mais triangular. E no seu corpo vai formar triângulos, conforme a energia está distribuída. Energia o que? Massa.
tá, gente? É músculo, é gordura. Como é que está organizado esse corpo? A pessoa marcada, assinalada pelo traço do masoquismo, o que acontece com ela? Ela é a pessoa que apresenta o quê? Ó, bem-vindas, meninas. Um formato mais quadrado, tanto no rosto como no corpo. E a pessoa assinalada pelo traço da rigidez, ela vai encontrar o quê? Uma distribuição mais harmônica no rosto. E vejo que o que acontece? Essa força interna sua que assinala a tua personalidade por 5 traços. Todos nós temos esses 5 traços. Alguns têm uma porcentagem maior que outros. E o teu corpo revela isso. Cada traço apresenta pontos frágeis, fracos, assim como apresenta pontos fortes, porque o nosso cérebro funciona, ó, estímulo-resposta. Certo? Feedback negativo, feedback positivo. Se você for estudar fisiologia, a gente vai aprender muito a questão dos feedback quando vai estudar a questão hormonal. Então, a personalidade, ela tem sinônimo de quê? Qualidade do que é pessoal. É uma qualidade do indivíduo. Marca a individualidade. Quando assinalo que expressa o quê? As preferências, os gostos, os medos da pessoa. Então, todo traço traz um conflito. Traz um dilema. Traz um medo. Clarinha, por quê? Quando a gente vai crescendo, o que acontece? Nasce um bebê molenguinho, não é? Pescocinho. À medida que esse bebê vai crescendo, o pescocinho vai se tornando mais duro, vai criando mais força no corpo. Daqui a pouco aquela criança já está tendo uma força na coluna vertebral, já consegue sentar sozinha. Depois ela já consegue caminhar. Isso faz parte do amadurecimento, do desenvolvimento do ser humano. Ele vai crescendo, né? Então, é isso. Por favor, quem estiver no grupo aí do curso, coloca aí que eu estou na live no Instagram. Tem uma aluna entrando em contato comigo que não está conseguindo porque não sabe onde está a live. Escreva, por favor, lá no grupo. A Clainha está na live agora no Instagram. Gratidão, viu? Quem tiver aí das minhas alunas do curso, por favor, faça isso, que eu não posso responder. Senão é perigoso derrubar a live e eu não sei ainda dominar isso. Então, a personalidade, ela tem sinônimo de quê? Reputação. Gente, olha, reputação. Conceito, a imagem. O que essa pessoa mostra? Obrigada, Ceci. Gratidão, né? Olha, a personalidade vem com outro conceito, com outro sinônimo. Então, a personalidade é um conjunto de características, aspecto, atmosfera, marca, perfil. E essa palavra, reputação, imagem, é muito interessante. Por que em determinadas situações eu me comporto indiferente? É como se eu nem existisse. É por causa de determinado traço. Então, cada traço tem sua força. É uma força, gente. São forças diversas que nós temos aqui, ó, que dependendo do momento que a gente está vivendo, uma força interna se manifesta de forma diferente. Lembre que esses 5 traços de personalidade não são coisas, não são facetas separadas. São forças interligadas. É tanto que quando a gente faz uma leitura corporal, a gente identifica o traço em todos os anéis do corpo. Se você for avaliar meu olho, você vai encontrar todos os traços de personalidade. Talvez o meu olho
assinale um traço mais que o outro, mas nele está presente todos os 5. Então, gente, olha, traço de personalidade, por favor, é uma força interna, não são facetas. Todo mundo tem, e um terapeuta que trabalha, que tem conhecimento profundo nessa área, ela consegue o quê? Restabelecer a saúde do seu cliente, revigorando cada traço, o todo, trabalhando todo, né? Gente, tá aberto para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu sei que tem muitos terapeutas aqui, e eu já falei um resuminho, né? Que o corpo revela a mente, o corpo da pessoa, assinalado principalmente com esquizoide, ele é todo magrinho, pele e osso, certo? Enfatizado, né? Com saliências nas articulações. O oral é todo redondinho, rochuchudo, ó, as bochechinhas minhas. O psicopata é mais triangular, vai apresentar um corpo, estruturas que lembram um triângulo. O masoquista, ele vai lembrar um quadrado, nem que seja um quadrado retangular. E o rígido é uma coisa mais harmônica, é a ampulheta. Sabe aquelas pessoas da cintura de violão? Tem homens também, todo e com o bumbum bem empinado, quando se trata do corpo, são pessoas marcado por esse traço. O traço de quê? Da rigidez. E qual é a fragilidade? Qual é o conflito do traço, por exemplo, oral? Ou do traço esquizoide? O traço esquizoide, ele sofreu o quê? Ele luta. Qual é a luta? Qual é a luta desse traço? Qual é o dilema dessa pessoa marcada pelo traço da esquizoidia? Ele luta contra a ameaça de aniquilação. É como se ele tivesse o sentimento de não existir, de não pertencer. E você vai entender porque muitos adolescentes se aniquilam, ó, se cortam, se mutilam. E isso aí, gente, é um conhecimento muito importante para quem é terapeuta, para quem é mãe, para quem é pai, para entender que o medo dessa pessoa é o quê? A rejeição. Como trabalhar esse medo? É o medo, é o sentimento de não pertencer. É a crise que ele tem em si. Ele guarda em si uma fúria. Geralmente essas pessoas, eles não sentem dor em se automutilar, então eles não têm medo de passar em cima dos pais, principalmente com muita fúria, com muita violência, com muita ódio. Se esse conteúdo, se essa informação está servindo para você de alguma forma, participa. Coloca assim, faz sentido. Eu tenho alguém na minha família que apresentou isso. Porque a semana do terapeuta valorizado foram escolhidos os temas na mão. São dilemas e temas que o terapeuta tem no seu cotidiano. Então, por favor, interajam comigo, vai. Talvez eu possa te ajudar. Talvez eu possa te ajudar e você ajudar alguém. Você que é professor, que está na escola. Eu estou dizendo porque a minha primeira formação é ser professora, é licenciada. E qual é a luta do traço de personalidade oral? Ele luta contra a ameaça do abandono e contra a raiva destrutiva que isso produz, o que o abandono produz. Ele agarra nesse medo, ó, de ficar sozinho, certo? E por ele agarrar esse medo de ficar sozinho, ele acaba destruindo a vida dele inconscientemente, porque ele se agarra, se apega na primeira pessoa que o universo oferecer a ele. E eu tô falando porque eu já vivenciei isso.
Teve momentos da minha vida que, graças a Deus, que eu estava tão cega para a minha dor emocional, que se eu tivesse achado qualquer pessoa, não importasse a idade, ou importasse o sexo, não importa. Se me chamasse de minha linda e passasse a mão na minha cabeça, eu ia apaixonar. Graças a Deus que aquele momento de luto, de sofrimento, eu me apeguei demais à dor e não vi. Eu não vi que se apresentava a mim. Mas hoje eu vejo que pelo grau de fragilidade, por esse medo que eu me encontrava, eu teria me agarrado a qualquer um. Por isso é tão importante o autoconhecimento, certo? O outro da fase anal, que já falei, né? É o psicopata e o rígido. Qual é a luta? O psicopata luta contra a ameaça de perder o controle ou ficar desamparado. Ele tem medo de fracassar, ele tem medo de ser derrotado. Por isso ele não se entrega, ele usa os sentimentos das pessoas. E isso é inconsciente. O autoconhecimento é justamente por isso. Porque a pessoa que não se permite sentir, ele chega a ser cruel consigo e com os outros. E ele não consegue ver além da lógica. O psicopata só vê até a lógica, sabe? Até o horizonte. Para ele, após a linha do horizonte, não existe mais nada. Isso é resultado da pessoa que bloqueia seu chakra cardíaco. Sabe? Lembra que eu falei de energia? Lembra que eu falei que a pessoa, para se sentir inteiro, tem que estar com as 3 energias alinhadas? A energia psíquica, com a energia cardíaca, com a energia da sexualidade, alinhada positivamente, com seu estado sadio, gente. Certo? Eu tenho falado e você vê que sempre eu trago um guincho das aulas que eu falei anteriormente para vocês verem que não é nada. Falei também ontem que quando a pessoa sofre um abuso emocional, ela perde energia. Qual é a energia que ela perde? A energia vital, a vitalidade da vida. E que a gente precisa, nós, terapeutas, mãe, pai, professor, amigo, todo mundo já foi terapeuta uma vez na vida. E se não foi, será. Todo mundo já ouviu algum desabafo de uma amiga ou de um conhecido por telefone ou até mesmo presencial. Quando você ouve alguém, quando você escuta alguém sem julgamento, você está exercendo, está tendo uma atitude terapêutica. Então, o que é uma atitude terapêutica? Ouvir, escutar. Teve alguém que mandou a pergunta para mim pelo WhatsApp. Eu peço que escreva aqui mesmo. Por quê? Pelo WhatsApp eu não posso responder e eu gostaria que colocasse aqui. A pessoa falou assim de uma cliente oral que ela tem. Você pode escrever o conflito? Eu não sei se dá para falar. Eu fico grata se você fizer isso. E aí eu te respondo. Né? Outra falou que tem o quê? Um parente. Então, escrevam aqui e vamos. Né? E o traço do masoquista é o quê? Ele luta contra a ameaça de ser esmagado, crucificado por ser assertivo. Ele luta contra o desejo de esmagar os outros. A raiva, a fúria dele é que ele se sentiu esmagado em algum momento. E por isso que quando a pessoa está nesse traço, no estado doentio, patológico, ele bate a chegar a matar. Isso envolve mãe, isso envolve pai, isso envolve marido, isso envolve namorado. É essa fúria
E é preciso que a pessoa tenha esse autoconhecimento para liberar essa emoção, porque foi uma emoção reprimida. Essa emoção, ele reagiu assim, ele se sentiu esmagado, ele se sentiu crucificado por ter errado. E ele busca agora sempre acertar, porque ele tem medo de ser humilhado, né? Então, e aí o quinto traço, é o que? Ele é o rígido. É aquela pessoa que já viveu todos, como todo mundo, as dores anteriores, né? Dos 4 traços anteriores, nós passamos por todos esses 5, não tem como correr, ou então morra antes, certo? É assim que acontece. E o quinto é quando ele começa a olhar para a vida, começa a desligar um pouco da mamãe, passa assim, a mamãe não é mais aquela fonte de prazer o tempo todo. Mamãe agora pode ser só a minha cuidadora. E aí ele começa a olhar a mamãe. Mamãe, tô com fome, mamãe, quero fazer xixi, mamãe, tô com sono, mamãe, tô cansada. Mamãe para resolver os problemas. E aí começa a olhar para o pai. E quando essa criança não tem um pai, isso gera uma dor. E quando essa criança deseja o pai e o pai não consegue atender naquele momento, gera uma dor. E essa dor vai assinalar o corpo dessa pessoa. E essa dor não foi trabalhada, a criança cresce e aí ele, como ficou frustrado entre o pai, tanto com o pai como a mãe, não consegue se entregar totalmente aos relacionamentos e nem aos trabalhos. E aí vem um pouco de insucesso. Aquela inquietude, aquela necessidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Essa necessidade nós terapeutas temos que encarar, certo? E pegar, já fiz uma leitura de minha cliente. Opa, o traço que está marcando esse momento dela é isso. É a rigidez. E eu vou trabalhar. E é isso que eu ensino no meu curso. Eu ensino a pessoa a identificar a dor, como eu estou mostrando para vocês agora. E depois eu ensino as minhas terapeutas, porque eu sou mentora de terapeutas. E tem terapeuta, caramba, de um currículo bombástico. Todas elas no meu curso. Entendeu? São muito boas e competentes no que fazem. E eu ensino elas a trabalhar, a fortalecer, a revigorar cada traço para que a pessoa entre em equilíbrio. Saia do que? Do estado caótico, né? Porque nós somos o quê? Nós somos um ecossistema. Um biossistema, um sistema vital. Então, quando a gente chega no desequilíbrio total, você entra no caos. E para que ocorra equilíbrio, é obrigado ter consciência. O que provocou esse caos na minha vida? Qual foi a emoção que eu deixei guardadinha aqui embaixo de 7 capas? Lembra que eu falei ontem? Eu fiz uma abordagem muito interessante ontem sobre o abuso emocional. E eu trago as palavras do quê? Do Bertold Brecht, que ele fala o quê? Quando as maldades se multiplicam, aí as dores, a violência se torna invisível. Certo? Então, não deixa passar. Não deixe essas dores multiplicar na vida de vocês até o momento de chegarem no estado caótico. Porque as dores não são
visíveis. Pelo contrário, estão sendo banalizadas pela mídia. E nós, nesse contexto, nós professores, nós terapeutas, nossas mães, temos uma grande luta e batalha pela frente. Porque é nós, pelo amor, lutando contra uma mídia poderosa, querendo escravos e adeptos. E eu deixo aqui para vocês esse momento, né? E como essa pessoa vai encarar esse terror, essa fúria? E impor o direito de existir e pertencer? Só através do autoconhecimento. Palavra de Jesus. Conheceis e vos libertareis. Não é assim? Então, é essa a nossa função de terapeuta. É conduzir essas pessoas. É formatar os probleminhas dele. Lembra que eu falei ontem? Que um bom terapeuta pode ser comparado a um computador? Porque ele formata os problemas, as dores do seu cliente, transforma essas dores em possibilidades e ressignificações, guarda em seu coração o cliente e nunca apaga da memória. Porque cada cliente te ensina algo, te dá a possibilidade de trabalhar em você mesmo. Tá? Eu me lembro que eu tenho uma cliente, ela é bem oral, ela é toda fofinha. Um grau de obesidade grande, um distúrbio hormonal enorme. E o que acontece? Ela já fez várias terapias na vida hormonal e não conseguiu ainda controlar o hormônio. Então, ela vive continuando nessa obesidade. E aí eu fui investigar as fragilidades dela. E aí eu usei aquela ferramenta, né? A ferramenta Tabuleiro da Vida. E identifiquei que a dor existencial dela, a dor raiz dela foi o quê? Um abuso. Lembra que eu falei do abuso ontem? Pois é. E eu lembro que eu falei que o abuso emocional não precisa ser propriamente o estupro? Aquela criança, ela tinha uma educação muito religiosa e chegou à idade ali de 9 anos a 11 anos, um vizinho adulto ficava exibindo o pênis para ela. E ela sentia muito medo e pavor. O medo dela era que a mãe ou o pai chegasse e visse ela vendo aquele horror. Porque ela sabia, como ela tinha uma educação religiosa severa, ela ia apanhar. Ela não ia ter voz. Gente, tirar a voz de uma criança é abuso. E essa pessoa ficou com isso na mente. Se casou, contraiu para si o quê? Um casamento abusivo. Ela detestava, ela usou essa palavra, eu detestava ir para a cama com meu marido. E como eu detestava, eu não queria, ele me abusava, violentava. Hoje ela é gay. Eu amo essa cliente. Ela disse assim, no dia que eu me livrei, aí falou um palavrão bem grande, daquela, aí disse um palavrão, sabe o contrário de graça? Eu jurei e prometi para mim que eu amaria qualquer pessoa, menos essa raça.
que foi a masculina. Então ela se tornou, ela é gay hoje. Você entende, meus amores, que eu estou falando com carinho, com amor, é que nós temos um compromisso muito grande social. Vocês lembram que na live sobre não pertencimento é justamente isso? O pertencer é uma necessidade básica e social. E por nós violarmos o direito de uma criança, causamos dores enormes. Então, como ajudar o meu cliente a conter esse terror e essa fúria? Porque a pessoa assinalada pelo traço da esquizoidia, quando ele está no caos, no seu estado caótico, ele é terrorista, ele é furioso. Isso seria bom trabalhar, por isso que o terapeuta é tão importante. E eu vejo que tem muitos terapeutas bons, mas os excelentes sabem acolher. E sabe formatar os problemas e sabe transformar esses problemas em possibilidades e ressignificações. E é isso que eu faço no meu curso. E o oral? A pessoa oral? Como que ele vai criar forças e encarar o medo e a raiva de ficar sozinho? Porque o medo não vem só não, vem medo e raiva. Por isso que a pessoa entra no estado caótico. É só tendo conhecimento de si. Que depois chega um certo momento na vida, quando a gente toma autoconhecimento, a gente se sente bem. Sabe? Se sente bem com a presença de si mesma. Se sente gostoso, gosta. Aprende a conversar consigo mesma. E o que fazer com a pessoa? Isso, gente, olha, vocês viram que eu já respondi a pergunta se é possível identificar a dor do meu cliente pelo traço de personalidade, pela força interna. Vocês já viram que sim. E eu já estou ensinando como identificar. Cleinha, com a live só é possível? Não, gente. Esse atendimento precisa de um acompanhamento. E com a ferramenta Tabuleiro da Vida, que eu mesma desenvolvi, ela diminui o tempo para que isso seja trabalhado, que esse tema, que essa dor, que esse estado caótico seja trabalhado. E é isso que eu ofereço no meu curso. E o masoquista? Pode perguntar. O masoquista, ele vai encarar o quê? Ele precisa encarar essa fúria e essa necessidade de acertar, de assertividade em tudo. Sabe? Esse medo de ser esmagado, crucificado. À medida que ele toma autoconhecimento e ele põe a independência dele e diga, eu estou livre. Senão ele vai continuar massacrando e crucificando os outros, viu? E o traço da rigidez, nossa live está terminando, né? Mas eu consegui abranger os 5 traços. Ele precisa o quê? Como é que ele vai fazer para encarar esse medo e raiva? De não se permitir o orgasmo total? Porque ele une o quê? Ele não consegue se entregar em sentimento ou sexo, ou um ou outro. Como é que na hora desse... gente, isso é a plenitude. Sabe essa palavra plenitude que o povo fala? Plenitude é o quê, Você ter um orgasmo mental, emocional e genital. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós, humanos, ficamos só com a excitação genital no nosso orgasmo. E o gatilho
inicial, que é o mental, que é pensamento. Mas o fluir essa energia que algumas filosofias traz o nome de Kundalini, não é permitido, não é feito. Então, meus queridos, minhas queridas, eu agradeço imensamente por esse momento. Convido vocês amanhã a estarem comigo 17 e 17 aí no Brasil, onde vamos abordar um tema muito interessante: emoções inúteis. O que é isso? Para que serve isso? Como eu posso trabalhar? Encontro vocês amanhã, 17 horas e 17 minutos. Gratidão. Muito obrigada. Até mais.